O segundo texto que nós ficamos de discutir também, né, nessa aula, né, para complementar aqui essa discussão com o Bakhtin, foi o texto Considerações sobre Autobiografia, escrito pela Maria Célia Leonel e o José Antônio Segato, né? A Maria Célia Leonel da USP, né, livre docente, né? E o José Antônio também é da USP, da área de História. Esse texto aqui, ele é muito elucidativo, né? Ele é simples de se ler e ele contribui muito para a nossa discussão, né? Justamente por ser um texto tranquilo e por ser também um texto que vai trazer uma questão que durante muito tempo não foi discutido diretamente, né? E que eu vou comentar daqui a pouco. Esse texto, ele caiu na minha mão, né? Esse livro caiu na minha mão. Eu descobri ele um pouco tarde, mas mesmo assim ele tem sido muito útil. Tarde porque ele chegou às minhas mãos no dia da minha defesa da minha tese de doutorado, né? E que uma integrante da banca, que era a professora Márcia Valéria Zamboni, da Unesp, né? Zamboni Gobi, que é uma das organizadoras desse livro, e ela fez parte da banca e me levou esse livro. Por quê? Porque eu falava sobre a autobiografia da personagem de ficção, né? Noessa de Queiroz, como vocês sabem, mas eu não usava esse termo autobiografia da personagem de ficção. Eu falava sobre isso, mas sem usar diretamente esse termo. E por que eu não usava? Porque eu não sabia que existia esse termo, né? Então, por isso que eu disse que chegou tarde nas minhas mãos, mas não foi perdido, porque me trouxe essa clareza, né? Ou seja, foi uma das evidências a mais que eu tive de que aquela tese ela se sustentava também, não só por isso, mas também por isso, né? Era possível, sim, falar de uma autobiografia de uma personagem de ficção. E que, de uma certa forma, eu já falava porque eu trabalhei com essa questão do texto do Mikhail Bakhtin, né, sobre a autobiografia, e nesse texto ele fala, né, sobre isso. Não usando esse termo, mas ele fala sobre a possibilidade da escrita do outro como a autobiografia, como a gente discutiu em outro momento. Então, nesse texto da Leonel e do Segato, ele é um texto bastante didático, né, muito e de fácil leitura, e ele começa apresentando aqui um contexto geral, né, da autobiografia. Eu não vou ficar me repetindo com as informações desse texto, porque a gente já falou bastante, né, sobre essas questões epistemológicas, também com as questões das origens da autobiografia. A gente já trabalhou isso com os textos da Madeleine Foisios, depois o próprio texto do Mikhail Bakhtin, que traz essas origens, depois o texto, a escrita de si, do Michel Foucault, que também vai falar sobre essas origens. Então a gente já trabalhou bastante sobre essa questão histórica. E daí, depois ele vai trabalhar aqui, né? Eles trabalham aqui nesse texto sobre o pacto autobiográfico, que está lá na página 192 e que também a gente já trabalhou bastante sobre essa questão, né, das estratégias utilizadas para que o leitor continue a leitura do texto e também faça parte dessa construção do texto, se permita a embarcar nas histórias e descrições ali apresentados, né? E aqui ele parte da perspectiva, eles partem, né, da perspectiva do Lejeune, né? Então é uma coisa que a gente já discutiu bastante, que vale a pena a leitura de vocês, até para enfatizar, né, para vocês se apropriarem dessas informações. E depois ele vai trabalhar sobre as margens, né, da escrita autobiográfica, que também a gente já trabalhou, né, no texto, na primeira aula, que eu até falei sobre a contribuição do Massu Moisés, né, sobre a escrita autobiográfica, que ele vai
mostrar os diversos gêneros que compõem o gênero maior, que é o gênero autobiográfico. E depois eles vão apresentar algumas modalidades da escrita autobiográfica, que é o que vai nos interessar mais, né, neste momento. Mas uma coisa que vale a pena a gente recuperar nesse texto, que está lá na primeira página de vocês, da cópia, que é na página 187, que ele vai trazer o Lukács para discussão, né? Eles trazem aqui. Então, o Jorge Lukács, em ensaio dos anos 30 do século XX, afirma que os resultados mais importantes do romance histórico moderno mostram claramente uma tendência à autobiografia. Então, os romances históricos modernos têm uma tendência à biografia. E isso é bem interessante, eu trouxe aqui para enfatizar, porque de fato o que a gente tem visto muito hoje em dia são escritas biográficas, né? Então você tem ali os elementos da história, os autores têm trazido muito isso, por exemplo, a própria Theolinda Gerson, né? A escritora portuguesa contemporânea, traz esses elementos da história, mas todos eles têm ali por trás, né? Eu também concordo com essa afirmação do Lukács, de que por trás você tem ali uma questão biográfica muito forte para apresentar aquilo que é histórico. Pois bem, passando então lá para a página 201, onde eles vão apresentar as modalidades da autobiografia, eles vão trazer aqui quatro modelos, né, autobiográficos. Então, o primeiro deles vai ser a autobiografia convencional. Então, eles vão marcar aquilo que nós entendemos hoje como autobiografia, que é a escrita do autor sobre ele mesmo, né? Então, é a escrita no qual o pacto biográfico está na identidade do autor com a sua própria narrativa, né? Ou seja, ele escreve sobre a sua própria vida. Aqui eles vão chamar de autobiografia convencional, né? A segunda modalidade da autobiografia vai ser a autobiografia do testemunho, né? A autobiografia do testemunho eles vão apresentar como uma escrita híbrida. Por que híbrida? Porque aqui você tem uma memória que ela é individual com história, né? Então, na verdade, você não fez parte daquele elemento histórico, mas você testemunhou. Então, você não está falando necessariamente da sua própria vida, mas sobre um testemunho da história. Em primeira pessoa, porque você está falando de você em relação àquele evento, né? Então, ele diz aqui, olha, o testemunho vive e elabora-se em uma zona de fronteira, né? Você está olhando para aquele evento e você está falando sobre as suas sensações mediante aquela realidade objetiva. Então, é a autobiografia de testemunho. Depois, eles vão apresentar a autobiografia confessional, né? E que aqui não pode ser confundida com a autobiografia de testemunho, porque a autobiografia confessional, ela principia na narração de costumes e termina pela confissão das mais vividas emoções, né? Então, você presencia, né, assim, bem resumidamente, é como se você presenciasse um fato, mas nessa autobiografia confessional não é só a presença do fato, mas o que você sentiu em relação àqueles fatos. Quais foram os impactos daquele evento na sua vida? Então, por isso, confessional.